Aleluias. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Eduardo? Tudo bom, pastor? Então, eu vou pedir para vocês que, Sim. quando vocês precisarem falar, tem uma marquinha aí que você põe para levantar a mão, tá? Gustavo, ativa seu microfone, filho. É verdade, tem mesmo. Ok. Deixa eu só terminar mais alguns ajustes aqui. Só por questão... Fala aí, Gustavo. Oi, tá me ouvindo? Agora estou ouvindo. Ok? Tá conseguindo me ouvir? Estou ouvindo bem fraquinho, tá? Eu acho que meu microfone que não é muito bom. Não tem problema. O que eu quero é só para vocês me ouvirem, tá? Para vocês estarem atentos. Quando eu falar, tem um lugarzinho ali que pede para quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, ali ele faz a... Como é que eu posso dizer? Ali ele libera, ok? Ó, enquanto isso, eu estou olhando para vocês. Vocês podem deixar mudo, tá? No microfone, Ah, tá. ok? Tá? Então, enquanto que vocês estão me ouvindo aqui, eu quero fazer uma pergunta. Vocês estão ouvindo esse som de teclado? Estão ouvindo o som de teclado? Tô não. Não estou. Então, peraí. Eu também não estou ouvindo, Jesus. Admitir o Leonardo. Amém. Amém. Ok. Tudo certo, pastor Léo? Na bênção, pastorzão. Tá conseguindo Aleluia. nos ouvir? Agora estou ouvindo vocês. Glória a Deus. Beleza? Que alegria. Então, gente, enquanto que o pessoal vai chegando, até porque está sendo gravado, tá? Eu vou pedir para que todos vocês, inicialmente, curvassem a fronte de vocês. Eu quero orar pela tua vida. Amém? Fecha os teus olhos aí onde que você está. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade e o privilégio que temos hoje de ouvirmos a tua voz, de ouvirmos, Senhor, meu Deus, meu Pai, a tua palavra nesse dia. Nós liberamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, a tua porção sobre cada vida, sobre cada um, meu Deus, meu Pai, que vai ouvir ainda essa mensagem, Pai, em outros dias e outro momento. Mas, Senhor, que o teu coração venha a ser compartilhado conosco e nós possamos ouvir e obedecer a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, queridos, para Eduardo, que não me conhece, sou pastor Guilherme Ávila, sou primo do pastor Jonathan, ok? Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. Amém. Eu quero que você tenha em mãos aí um caderno, alguma coisa do tipo papel, lápis, tá bom? Para que você possa estar anotando o que nós vamos compartilhar. Pega a sua Bíblia, ok? Abre comigo aí no livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Deixa ela abertinha ali no primeiro capítulo, tá? Eu vou compartilhar com vocês, queridos, uma mensagem, uma palavra que o Senhor tem liberado sobre a minha vida. E essa palavra, eu tenho vivido ela da melhor maneira possível, porque nem tudo conseguimos viver, nem tudo conseguimos botar em prática, nem tudo conseguimos
viver. Porém, o que Deus, como a Bíblia diz que Deus sonda o nosso coração, não é verdade? Ele sonda o nosso coração e Ele faz com que nós venhamos tomar as escolhas, as decisões corretas, de acordo com a palavra de Deus. Amém? Enquanto que tem alguns irmãos que estão chegando, deixa eu deixar a Bíblia aqui. Desculpa aí, pessoal. Tive um atraso aqui. Tranquilo, querido. Tranquilo. Abre a sua Bíblia aí, Caio. Pastor Apóstolo Caio. Aleluia. Pastor Vladimir também está chegando. Deixa eu ver aqui. Ok. Ai, Jesus. Deixa eu passar aqui rapidinho, gente. Deixa eu só responder aqui, só um minutinho. Tem um outro pastor que está perguntando na reunião. Fala assim, gente do céu, eu preciso entrar na reunião. Aleluia. Bom, deixa eu ver aqui. Peraí, só um pouquinho. Vladimir. Ok. Amém. Todos mandem um joinha para mim se estão me ouvindo. Faz assim. Aleluia. Vamos para a palavra. Nós estamos aqui compartilhando. Vamos falar um pouco sobre o ministério sacerdotal. O ministério ao qual Deus tem nos chamado desde antes de que houvesse instituição como igreja, né? Então, pelo fato de que muitas igrejas, muitas equipes de louvor têm Apocalipse capítulo 1, tá bom? Vocês olham ali, tem um chat do lado ali, vocês podem estar compartilhando, ok? Eu tenho aprendido ao longo de mais de 20 anos de ministério na área de louvor, adoração dentro da igreja, servindo a igreja local e outras igrejas, ok? E eu não tive um discipulador para que pudesse me ensinar tudo. Tudo que eu aprendi nos primeiros 10 anos foram só eu e Deus. No início, eu fazia de todo o coração. A busca, a entrega que eu tinha para com Deus, eu fazia de todo o meu coração, de todo o nosso entendimento, como diz a palavra do Senhor. E meu objetivo era agradar a Deus. Só que com o tempo eu fui aprendendo e a melhorar tudo aquilo que você vem aprendendo com congressos, com músicas, com ministrações. Apocalipse capítulo 1, eu quero ler com você o versículo de número 5 e 6, para a gente ter um pouco aqui um embasamento do que eu vou falar. Versículo 5 fala assim: da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha e o primogênito dos mortos e dos príncipes e os reis da terra, aquele que nos ama e em seu santo sangue nos lavou dos nossos pecados. E ele nos fez reis e sacerdotes. Ok? Eu vou ler de novo, versículo de número 6. O início fala bem assim: porque ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória, o poder para todo sempre. Amém. Algumas versões, por exemplo, uma versão da linguagem americana, ele está dizendo que ele nos fez reino sacerdotal. Em outras versões, ele está dizendo reino e sacerdote.
Eu vou usar algumas ilustrações de alguns personagens da Bíblia que trazem a reflexão daquilo que você precisa ouvir e entender sobre um pouco. Eu vou falar muito mais focado dentro do ministério sacerdotal. O sacerdote, eu fiz uma pergunta hoje para uma discípula e falei assim, o que é um sacerdote? E ela respondeu para mim assim, sacerdote é aquela pessoa que oferece sacrifícios a Deus. E eu falei assim, não, isso é o que ele faz, não o que ele é. Então, o sacerdote, no início do livro de Gênesis, Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, você observa lá a intenção que o povo que andava no deserto com Moisés tinha, era de ter a mesma intimidade, a comunhão, o relacionamento que Moisés tinha com Deus. Como que era o relacionamento? Você vê em alguns momentos Moisés descendo do monte com o seu rosto transfigurado, né, pela glória do Senhor. E ele assistia, ele estava na presença de Deus, ele refletia a glória de Deus. E o povo olhando para isso e vendo essa realidade que Moisés vivia, ele disse, sim, eu também quero isso, eu também posso. E o desejo foi tão bom que esse era o objetivo de Deus, que todos tivessem acesso, porque até então Moisés era o único participante, né, da glória, era a única pessoa que experimentava aquele mover, aquela glória no deserto. Só que você observa como é que começou tudo isso, a história de Moisés. Moisés saiu do Egito como um ladrão, como um assassino, né? Um ex-príncipe abandonou aí do seu status no meio do reinado dos faraós, né? E a Bíblia diz que ele chega no deserto e ele se encontra com Deus depois de 40 anos estando ali sozinho com Deus, experimentando Deus. Você vai observar que todo grande homem, toda mulher, grande mulher de Deus, que são usados tremendamente hoje, nos nossos dias, eles começaram assim. Foque nessa palavra que eu vou dizer para você. Começaram sozinhos e num lugar deserto. Assim foi comigo, talvez tenha sido contigo, eu não sei te dizer, você pode pensar assim, pastor, onde que você está querendo chegar? Eu quero dizer que um caminho sacerdotal, ele sempre vai ser um caminho solitário, porque o início de todas as coisas, você vai observar que Jesus, quando ele queria estar com o Pai, ele se retirava à parte para orar. Ele subia aos montes, né? Quando ele chamou os discípulos para estarem junto com ele no Getsemane, mesmo que eles estivessem ali por perto, Jesus falou assim, fiquem aqui orando, porque eu vou além, eu vou um passo mais à frente, para que você possa entender. Jesus, ele estava indo para o lugar secreto, né? É aquilo que diz lá no Mateus capítulo 6, versículo 6, e se vocês anotam essas referências bíblicas para vocês poderem estar depois conferindo. Lá fala assim, João estava dizendo assim, e tu, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta. Quando nós fechamos a porta, abrimos o nosso coração para Deus que está em secreto, que nos vê em secreto, e em secreto ele se revela. Assim que foi com Moisés. Moisés estava lá no deserto e Deus se revelou a ele em uma sarça. Quando Moisés estava naquele lugar, naquela sarça, imagine você, aí eu sou natural de Brasília, e quando é época de seca é sequíssimo, parece Ezequiel 37, sequíssimo. E lá em Brasília é comum, na época da seca, do auge da seca, acontecer de autocombustão. As coisas pegam fogo sozinho. O pessoal de Brasília que está aqui sabe o que eu estou falando. Mas para você poder entender uma coisa, no deserto, onde que Moisés andava e caminhava, também era normal que isso acontecesse.
Era normal que pegasse fogo. Só que o que fez a diferença, o que atraiu Moisés para permanecer naquele lugar e dar continuidade diariamente, todos os dias, foi uma sarça que queimava e não se consumia. Foi algo que continuou queimando permanentemente na vida dele e fez com que aquilo atraísse ele para que ele pudesse estar vivenciando, porque quando ele chegou próximo àquela sarça, ele ouviu uma voz dizendo: eu sou. Ali começou o ministério sacerdotal de Moisés. E a palavra que quando diz lá em Êxodo 19, versículos 5 e 6, fala a respeito desse versículo 5 e 6 de Apocalipse também, que Deus falou, Deus deu uma promessa, né? Se você abrir a sua Bíblia ali, livro de Êxodo, capítulo 19, o desejo do povo era conhecer Deus como Moisés conhecia, se revelar ao povo que estava ali no deserto. Versículo 5 fala assim, Êxodo 19, versículo 5: pois se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes os meus mandamentos, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6 diz: e vós sereis reino sacerdotal, povo santo. O que acontece é que até antes de Moisés levar essa palavra, ninguém tinha desejo, ninguém estava, como é que eu posso dizer, sonhando e buscando a mesma coisa que Moisés buscava. Todo mundo estava querendo um rei. O povo saiu do Egito sem ter uma nação, sem ter uma casa, sem ter como usufruir e experimentar daquilo que Moisés estava vivendo. Mas eles queriam, pedindo para Moisés, nós queremos um rei. Você vê que Deus deu ordem para que, se eles guardassem o mandamento, Deus traria sobre ele a revelação da sua glória, de quem ele era. Assim como Moisés via, o povo também iria ver o próprio Deus. Só que quando Deus desceu na terra, eu vou usar de brincadeira aqui da maneira como que eu vou falar. Quando Deus desceu na terra, a Bíblia diz que veio sobre o Monte Sinai uma nuvem, coluna de fogo e de fumaça, som de trovão, trombeta, a terra tremeu. Deus havia dado ordem para Moisés que o povo ficasse ao pé da montanha, ao amanhecer do terceiro dia, que eles ficassem ao pé da montanha, porque Deus ia descer ali naquele monte e ia se revelar para aquele povo ali. E o fato de que o povo aceitou, porque Deus falou assim: então vamos jejuar os homens, jejuem as mulheres, jejuem as crianças e os animais, mas ninguém coloque o pé na montanha até que eu diga para que alguém suba. E eles assim se prepararam para estar na presença de Deus, se prepararam para se encontrar com o Deus que havia tirado eles do deserto, do Egito. Quando Deus desceu na terra, o povo ficou com medo. O povo fez como a gente usa aquela ilustração da ema, quando ela vê o perigo, ela enfia só a cabeça dentro da terra para se esconder, mas deixa o corpo todo de fora. O povo queria se esconder. Eles se lançaram no chão, botaram o rosto no chão, esconderam os seus rostos para não ver a glória de Deus, porque eles ficaram com medo. E eles disseram para Moisés: não, Moisés, nós não queremos ter esse tipo de relacionamento, é complicado. Nós vamos morrer, certamente nós vamos morrer. Reina em tu, então governe tu sobre nós. Ali, o povo que Deus escolheu para ser um reino de sacerdotes, o povo rejeitou o convite de Deus. Aí você observa que todo aquele processo ali, Deus começou a fazer, levantou, estabeleceu o tabernáculo, instituiu levitas, começou a organizar agora um culto no tabernáculo com trabalhos, funções.
E o que acontece é que depois esse ministério levítico, com o tempo, ele passou a ser um ministério falido, né? Deus rejeitou o ministério levítico e levantou um ministério segundo a casa de Zadok para poder estabelecer. Você vê algumas promessas que diz que nos últimos dias Deus levantaria e restauraria o tabernáculo de louvor. Ele está falando daquilo que havia na primeira casa e não na segunda casa. Então, você vê que o ministério levítico ele até começou corretamente, ele caminhou por um bom tempo, ele até funcionou de algumas maneiras. Você vê tempos depois, mais tarde, Davi era um homem que era conhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. E você observa que Davi, ele era tudo o que ele foi nas histórias diante da nação, mas tudo que ele foi, ele já era antes de aparecer em cena. Tudo que ele fez e realizou diante de Golias, diante da nação inteira, ele já era diante de Deus. Você observa que ele estava sozinho, num lugar, apacentando ovelhas, e ele estava salmodiando, ou seja, além de cantar, adorando, ele estava meditando na palavra de Deus, estava orando de dia, de tarde, de noite, ele estava com Deus, ele gastava esse tempo que parece ser um tempo ocioso no deserto, cuidando de ovelhas, ele gastava esse tempo para estar com Deus. E ele não conhecia muito, mas o pouco que ele conhecia foi o suficiente para adestrá-lo, para capacitá-lo, porque antes dele derrotar Golias, ele já era vencedor de ursos, leões, lobos, né, que vinham devorar as ovelhas. Quando ele chegou para vencer Golias, ele já sabia lutar com as armas espirituais. Ele não chegou lá com... Ele até tentaram, né, tentaram fazer com que ele usasse das roupas de Saul, a espada de Saul, para que ele pudesse lutar, né? Essa roupa de Saul, ela simboliza os métodos humanos, os métodos tradicionais, os métodos religiosos. Sabe quando você olha para uma pessoa, deu certo, vou fazer também porque está dando certo, né? Muitas pessoas se movem assim no seu ministério, porque fulano está fazendo, vão fazer também. Então, o que isso eu estou falando? O que isso tem a ver dentro da área de adoração? Porque a adoração, ela não é só música, né? Ela não é só dança, ela não é só leitura de palavras, ela não é só oração, mas é um coração quebrantado na presença de Deus, é um coração entregue, rendido ao Senhor, e é um estilo de vida ao qual que cada um de nós, precisamos estar encontrando esse lugar em Deus para que tanto eu como você possa experimentar daquilo que Moisés experimentava. Você vê então Davi saindo de trás das malhadas como um ilustre desconhecido. As pessoas olhavam para ele e diziam assim: quem é você? Ruivo, feinho, cheio de sardinha, sem aparência, sem formosura. O que você pode dar? Muitas vezes você pega uma pessoa e você olha para ela, você vê porque está por fora, né? Assim como também Samuel, quando foi ungir na casa de Davi, né? Ele entrou lá na casa de Jessé, aliás, e chegou lá, tinha homens guerreiros preparados com aparência e um porte de alguém que dava conta do recado. E Deus fala para Samuel: Samuel, você vê como o homem vê, mas eu não vejo aparência, né? Você precisa olhar como que a gente vê. A ótica de Deus para a escolha de pessoas. Eita, gente, eu vou ter que começar aqui a reunião de novo, viu? Parece que está acabando. Mas vamos continuar. Aleluia. Sei lá que apareceu uma mensagem para mim, que vamos continuar. Então, assim, quando Davi é ungido, ele não saiu dizendo para lá, para todo mundo, dizendo: agora eu sou o rei, agora eu sou escolhido por Deus. O que ele fez? Ele voltou a fazer o que ele fazia antes. Ele voltou para o coração de Deus. Ele voltou para onde que ele estava, aquele lugar que ele desejava tanto estar. Passado o tempo, foi ungido a segunda vez, a terceira vez, quando ele assumiu o trono. Eu acho tão bonito o que ele declara. Ele fala assim, a primeira coisa que Davi declara quando ele se assenta no trono, ele fala assim: finalmente
o Senhor governará. Ele não estava atribuindo agora que ele era um sacerdote diante de Deus, porque ele adorava, e agora também ele era rei. Deus havia entregado para ele um reino. Só que quando ele assumiu esse reino, ele fala assim: finalmente, Deus vai reinar. Deus é quem vai fazer todas estas coisas agora. E ele declara que quando ele assume, ele fala, ele tem um desejo, uma paixão tão grande de voltar a estar na presença de Deus. Ele ainda tem alguns outros salmos, ele fala assim: não retire de mim o teu espírito. Ele fala: crie em mim um espírito reto. Não afaste de mim o teu espírito. O desejo dele não era o trono, mas Deus deu para ele, por quê? Porque ele estava, e ele não queria fazer. Eu comecei a analisar tudo isso que o Senhor foi ministrando no meu coração ao longo desses anos. Eu comecei a observar que mesmo sem saber como fazer, mesmo sem ter alguém me ensinando, me discipulando, alguém me orientando como nós estamos fazendo aqui hoje, eu vou falar um pouquinho do que é que eu fiz para alcançar isso em Deus na minha vida. No ano de 1999, quando eu me reconciliei com Jesus, eu me apaixonei pelo Senhor. A adoração entrou dentro de mim como ministério, como música. E tudo o que eu queria era pegar o meu violão, pegar a minha Bíblia, entrar no meu quarto e buscar o Senhor. E orava, e ministrava, e cantava. Eu desejava, eu queria estar diante do Senhor. E com o tempo, minha esposa, ela trabalhava muito cedo, e o que eu tinha que fazer, porque eu não podia mais ficar tão tarde. Mas para mim não era mais o suficiente ficar 1 hora, 2 horas ali na presença do Senhor. Eu peguei aquele violão, peguei a minha Bíblia, peguei algumas flautas e fui para o banheiro da minha casa. Entrando no banheiro da minha casa, eu ficava lá até o dia amanhecer, orando, chorando na presença de Deus, ouvindo Deus falar, me alimentando, lendo a palavra do Senhor, recebendo mensagens, recebendo a palavra de Deus. E aquilo começou a dar forma na minha vida. E quando eu estava lá, eu não pedi para Deus: Deus, eu quero ser um pastor. Eu não pedi para Deus que eu queria ser um ministro de adoração. Eu não pedi para Deus que eu queria abrir uma igreja. Eu não pedi para Deus nada a não ser estar ali naquele lugar. Nada a não ser sentir aquele amor, aquela glória, aquela presença. Eu estava ali, eu ficava a noite toda, a madrugada toda, dentro daquele banheiro. Ali eu compunha música, preparava minhas mensagens, as pregações. Eu estudava a palavra de Deus, eu me alimentava, e aquele lugar para mim era o céu, dentro do banheiro da minha casa, às madrugadas. Mas um dia Deus falou assim: agora sai daí. E quando eu não queria sair, eu entendi, assim como eu aprendi com o apóstolo Dandu, que ele diz assim: quando você está nesse lugar, nesse quarto de oração, nesse quarto de adoração, quando você está nesse lugar e aqui onde você busca em secreto, e Deus em secreto se revela a você os seus segredos, e Ele te convida, porque é automático, é a resposta que nós damos a esse amor, é fazer. Mas quando você está lá, você não quer fazer, você quer estar. Isso parece semelhante quando Jesus entrou na casa de Marta, Maria e Lázaro. Ali, Jesus estava sentado ensinando, Jesus estava colocando Lázaro, que havia ressuscitado, para que as pessoas vissem de testemunho daquilo que Deus tinha feito na vida de Lázaro. Mas ali tinha outros 2 personagens, Marta e Maria. Marta, ela estava sentada aos pés de Jesus. Maria estava preocupada em fazer. Maria estava preocupada em atender o povo, estava preocupada em receber bem as pessoas que estavam ali na sua casa. Só que Maria, você observa que ao decorrer de toda a história bíblica, Maria foi aquela mulher que chegou a Jesus, quando Jesus estava na casa dos fariseus, sentado à mesa, e ela entra por detrás, chega aos pés dele, se ajoelha e chora. Ela foi e não pediu nada.
ela entendeu quem era Jesus para ela. Ela ali, ela chora copiosamente, derramando as suas lágrimas aos pés de Jesus, pega os seus cabelos, enxuga os pés de Jesus, e ela quebra um perfume, um vaso de alabastro, um nardo caríssimo, diz a Bíblia. E eu fui estudar um pouco sobre isso, uma cultura judaica daquela época, que toda mulher solteira, ela se preparava com o seu enxoval, e uma das partes do seu enxoval para si era um perfume. Esse perfume era para que ela pudesse derramar sobre o seu corpo na noite de núpcias, para que ela pudesse estar cheirosa, perfumada para o seu noivo. Quando aquela mulher chega e faz aquilo na frente dos cobradores de impostos, quando ela faz aquilo na frente dos discípulos, Judas no seu coração fala assim: olha, poderíamos ter pego esse perfume e ter vendido, alimentado muita gente. Os outros, os fariseus falaram assim: se esse aí realmente fosse profeta, saberia que esta mulher é uma pecadora. E Jesus, sondando o coração, pega e responde para eles bem assim: se eu entrei aqui, vocês não lavaram os meus pés, e essa mulher lavou os seus pés meus pés com as suas lágrimas. Eu entrei aqui, vocês não me deram ósculo santo, e ela não cessa de beijar os meus pés. Esta é a mesma mulher que agora, irmã de Lázaro, está aos pés de Jesus, ouvindo o Senhor ministrando. Ela não queria fazer. Pastor, parece muito confuso o que você está dizendo. Quer dizer, então, que o ministério sacerdotal não tem a ver com o fazer, com o servir a igreja? Sim, é resposta de estar com Deus, entende? Mas quando eu estava naquele banheiro, naquele lugar de oração, aquele quarto onde que Deus começou a se revelar a mim, eu não queria sair. E quando chega esse momento onde que você não quer sair, onde que você ora, que você busca, que você aprende, você é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e o Senhor te convida para sair, e você diz: não, Senhor, eu quero ficar aqui mais um pouquinho. É nesse momento que Deus olha para mim, olha para você e fala assim: não, agora você está pronto para que eu possa te usar. Porque até então as pessoas tomam um caminho contrário, querem fazer primeiro para depois estar. Hoje em dia, você pega igrejas, ministérios de louvor, né? A gente está falando de adoração também voltado para ministérios de louvor. As pessoas querem fazer sem estar. São pessoas que, naquele momento que estão ali no altar, elas passam uma ideia de que são ungidas, são superpoderosas, né? São cheios da unção, mas quando elas saem dali, muitas delas estão em fornicação, muitas delas têm uma vida de caráter mentiroso, muitas delas estão em adultério e tantas outras coisas mais, estão na pornografia, estão presas em tantas outras coisas que, na verdade, nunca estiveram neste lugar que é específico e preparado só para o sacerdote. Sacerdócio real é aquela pessoa que ela vai solitariamente, é só ela e Deus. Não existe mais outra pessoa que vai entrar com ela. Não existe outra pessoa que vai estar junto com ela, porque é só você e Deus. Se você pegar a sua digital, você vai ver que você é único, você precisa dar forma a essa identidade que Deus te deu, a essa forma de identidade onde que nós, muitas vezes, não compreendemos. Aleluia, o que aconteceu aqui, Jesus? Deixa eu só ver aqui um pouco. Sumiu aqui. Nós temos que entender que a identidade que eu tenho em Deus, ela não é baseada naquilo que as pessoas pregam, ela não pode ser baseada no que estão dizendo para me fazer. A minha identidade é aquilo que eu sou em Deus no meu secreto. Quando você está buscando o Senhor, é óbvio que vai ter momentos que você vai ter que sair daquele lugar e aprender. Alguém vai te dar um empurrão, alguém vai fazer com que você abra o seu coração, o seu entendimento, para que você possa estar em uma condição melhor, porque tem coisas que você vai agregar no seu ministério.
que outras pessoas vão vir, são como peças que vão se encaixar de um quebra-cabeça que está faltando, entende? São coisas que vão acontecer que você vai precisar de algumas pessoas que vão ativar o teu ministério. Mas o início de tudo é sozinho, é você e Deus. O início de tudo é só você, o Senhor, sua Bíblia, seu instrumento ou a sua voz e principalmente o teu coração. Olha, por que é que Deus faz isso? O mesmo momento que nós vivíamos, estamos vivendo hoje, era o momento que Moisés estava vivendo com o povo no deserto. O povo estava confuso. Também aconteceu no tempo de Elias. O povo estava confuso no que diz respeito à adoração, como estilo de vida. Porque havia no cenário de Elias Jezabel, Acabe, um rei desviado. E Deus pega e fala para Elias assim: Elias, eu quero tocar sobre essa nação, eu quero tocar sobre o meu povo. E quando Deus fala isso para Elias, Elias já era um homem conhecido, ele já era um homem reconhecido como profeta daquela nação. Deus fala para ele assim: Elias, eu quero te usar para tocar nessa nação. Imagine você, quando Deus vem e fala para você: eu quero te usar, você se alegra, você dá pulos de alegria. Sabe o que aconteceu? Deus fala para ele assim: eu quero te usar. Então sabe o que você vai fazer, Elias? Vai até o rio Quiriate, fica lá, até que seque a água do rio, beba da água do rio até que o rio seque. Eu vou dar ordem aos corvos para te alimentar. E esse período, a Bíblia diz que foi mais ou menos 3 anos e meio. E esse período, até que quando secou o rio, Deus pegou e tirou de cena, colocou para escanteio o homem, a arma secreta que ele queria usar para um tempo específico de Deus. E aí você observa que, ao mesmo tempo como tem esse profeta que está em evidência, Deus pegou um ilustre desconhecido que não era talvez nem reconhecido, ou não tinha título de profeta, que Deus também escondeu, que era Obadias. Deus escondeu ele na casa de Acabe, debaixo do nariz de Jezabel. E olha só como que Deus fez, ele escondeu Elias, a quem ele queria usar, mas Deus escolheu Obadias, para poder reedificar aquilo que Deus queria fazer com a nação. O que me assusta nos nossos dias não são essas pessoas que são conhecidas, não é pessoas de renome. A maioria delas tiveram um começo assim em Deus. O problema é que no meio do caminho, se não houve obediência, se não houve caráter transformador de Deus na vida dessa pessoa, porque Deus ele não invade, nós que permitimos Deus trabalhar dentro do nosso coração, se não houve essa transformação de caráter, as pessoas vão cair pelo meio do caminho. Esses ministros, eles podem talvez começar bem, mas no meio de uma transição entre um tempo e o outro, foi o que aconteceu com Eliseu e Elias. No meio dessa transição, se você não estiver alinhado com o propósito do céu, com aquilo que Deus colocou como objetivo na tua vida, no teu ministério, porque eu entendo assim, chamado é de mim para Deus, ministério é através de mim para o povo. Eu entendo na Bíblia assim, porque quando Deus chama, Ele chama para nós estarmos com Ele. E a resposta de estarmos com Ele, nós servimos. Aí se torna um ministério. Porque enquanto você está, a glória do Senhor vai dando forma para o teu ministério. Quando o Senhor fala, agora vai, te libera, Ele faz com que você comece a caminhar a tua jornada ministerial. Um dia eu vi um ministro de adoração dizer assim: acha para mim na Bíblia onde que existe ministério, onde que tem a palavra ministério, ou onde que Deus deu ministério. E eu falei isso para ele, ele falou assim: não, isso aí é chamado. Eu falei assim: não, você não entendeu o chamado. Então, assim, as pessoas estão buscando de Deus um ministério, mas não foram chamados. Outros têm chamados, mas estão tomando o
pé pela cabeça, são coisas que estão fora, que nem o que Paulo diz lá quando ele fala da ceia. Por isso que é muito de vós que dormem, porque não discernem o corpo, não sabe qual é a tua função no corpo, porque o ministério não é para mim, o ministério é para a igreja, é para a edificação da igreja, o ministério não é meu, é do Senhor para o povo. Deus tem um lugar onde que Ele pode usar alguém que Ele possa usar na terra, um lugar onde que Ele possa manifestar a sua glória. Então a gente muitas vezes começa errado. Graças a Deus, o Senhor me preservou. Graças a Deus, Deus me preservou. Talvez um dia, quando você começou seu ministério, você olhou para os grandes da terra e disse: eu quero ser que nem aquele cara. Eu quero fazer o que ele faz. Eu quero andar pelos lugares que ele anda. Eu quero fazer até mais. Eliseu tinha esse desejo no coração. Olha, eu quero sim, mas com porção dobrada. Mas Eliseu deu continuidade na visão que Deus deu para Elias. E é uma diferença muito grande, porque quando chegamos a este lugar, esse momento de ativar e começar a trabalhar, a gente se perde porque queremos reinar e deixamos de ser sacerdote. Esquecemos, é o que a Bíblia fala lá em Apocalipse, capítulo 1 em diante ali, para as igrejas, tem um momento que ele fala para a igreja, porque vocês deixaram o primeiro amor, abandonou, deixou as coisas que eram no início, que você estava com seu coração aberto para a obra do Senhor. Então, você aprende que quando Deus fala para Elias, Elias, se esconde porque eu quero te usar. E aí Deus pega automaticamente também esconde Obadias na casa de Acabe, dentro do reinado. O que me assusta, como eu disse para você, não são os que são famosos. O que me impressiona não são essas pessoas que são reconhecidas, que têm status, que têm dinheiro, têm fama, têm megas, né? Centenas, milhares de seguidores. Não, são aqueles ilustres desconhecidos que mesmo escondidos no meio de um sistema religioso, pagão, né? No meio de esse cenário gospel prostituído que existe hoje, né? Nós vamos falar nos próximos dias também sobre as músicas, né? Sobre a inspiração que as pessoas têm hoje. O Brasil já foi fonte de adoração para as nações. Hoje o Brasil, ele busca muito lá fora, porque não tem mais, perdeu essa essência, perdeu este momento de estar com Deus. Aí o que Deus faz? Eu entendi desde o início da pandemia que Deus fechou tudo, parou tudo, para aqueles que não tinham tempo para estar com Deus, para aqueles que não tinham tempo para buscar a face do Senhor. Estavam fazendo demais. Deus parou a igreja, sabe? O superativismo, né? O superativismo na igreja. As pessoas, e aí quando entramos para dentro de casa, estamos lá fechadinho com as portas do nosso quarto. A primeira semana, quando veio a segunda semana, a terceira, você já começou a ficar tão entediado que você não lê mais a Bíblia, você já não ora mais, você não louva mais, você não ouve mais músicas, você começou agora a fazer as rotinas da casa, você começou a fazer as rotinas do seu lar, do seu dia a dia. Alguns reconstruíram um relacionamento com esposa, com filhos, né? Com marido, mas o momento que Deus pega e para a nação, para que o coração do povo se volte para Deus como sacerdote, que vai todos os dias à presença de Deus, ministrar o coração de Deus. Isso não tem acontecido. Então, você observa que Deus usa agora, depois de 3 anos e meio, Elias. Fala assim, Elias desce à casa de Acabe. E aí Deus usa Elias para retificar o altar, que simbolizava lá, através das 12 pedras, as 12 tribos. Para restaurar a adoração, restaurar a intimidade, o relacionamento, o perdão. Só que Deus, depois de tudo isso, aquele que estava em evidência, aquele que estava aparentemente mais preparado para fazer
coisa tão grande, façanha tão grande na nação, fez e imediatamente ele se escondeu, correu para uma caverna, pediu a morte, entrou em depressão. E aí o que acontece lá no meio daquele problemão todo? Elias fala, só sobrou eu, só tem eu que canto bem nessa igreja, só tem eu que prego certo, só tem eu que faço isso, só tem eu que oro, só eu, só eu, só eu. E Deus fala para ele bem assim, Elias, baixa a bola, tu não é a última Coca-Cola, meu irmão. Ainda existem 7.000 que não se dobraram. Obadias estava alimentando 7.000 profetas. Ele estava fazendo aquilo que ninguém estava fazendo. Ele estava num lugar secreto, escondido por Deus, não se corrompeu, mesmo estando inserido em toda aquela confusão que estava acontecendo naqueles dias de Elias, idolatria, santo com profano, era tudo misturado, né? E olha o que Deus vai fazer, eu creio, porque é promessa. Ele vai restaurar o ministério sacerdotal da sua igreja. Daquelas pessoas que não tinham mais tempo para orar, não tinham mais tempo para jejuar, não tinham mais tempo para ir aos montes, à vigília. Eu me lembro quando eu era menino, meu pai vivia indo para monte, até hoje ele faz isso. Vigílias, sabe? Meu pai, ele é viciado em culto. Fala, vamos para o culto ali, entende? Mas entenda uma coisa, querido. E você hoje? Como é que está esse entendimento de que para que eu seja um adorador, para que eu venha servir ao Senhor no ministério ao qual Ele entregou nas minhas mãos, para que eu venha, como é que eu estou desenvolvendo isso na presença de Deus? Tem gente que aprendeu, como diz aqui no Sul, aprendeu no garão, né? Jogaram o cidadão dentro de uma água, de um rio violento ali, sem saber nadar, e o cara se virou para nadar, para sobreviver. Muitos talvez começaram assim. Eu comecei assim, mas eu não tive ninguém que me puxou e me chamou, vamos aprender mais, não. Depois de 3 anos que eu comecei a aprender a ter essa busca, que eu comecei a ser atraído, como Moisés foi atraído pela uma sarça, que eu comecei a ouvir uma voz de algo que não se consumia, e aquilo começou a trazer mais fome, mais sede no meu coração. Como é que está a tua fome? Como é que está a tua sede? Chegou momentos na minha vida que eu tive que aprender com outras pessoas que precisariam agregar no meu ministério, porque às vezes a gente acha que é autossuficiente, que sabe tudo. Eu comecei a participar de congressos voltados na área de ministério, de ativação, profético, apostólico, né? Eu comecei a desenvolver e dar forma naquilo que Deus colocou na minha vida. Hoje eu estou como pastor, mas se você perguntar o que você é, você vai perguntar para mim, pastor, o que você é? Eu não vou dizer para você que eu sou pastor, que eu sou um ministro de cantor de igreja. Eu não vou dizer para você que eu nem sou um artista. Eu vou dizer para você que eu sou um adorador, um sacerdote que constantemente vai à presença de Deus naquele lugar, naquele quarto secreto, e busca e entrega o coração e fica rendido ao Senhor. E quando a gente sai de lá, sai deste lugar, você sempre vai ter algo para o que oferecer para o faminto, para o perdido, para o sedento. Você sempre vai ter uma palavra, você vai sempre ter disposição de orar, sabe? Você vai fazer coisas que você jamais faria. Que o amor de Deus está transbordando na tua vida de tal maneira, entende? Aonde isso se aplica agora dentro do ministério de adoração com música, tá? A música, ela tem um poder muito forte de mexer com os sentimentos, ela tem um poder muito grande de mexer com as tuas atitudes, ela faz com que você se mexa, se movimente. Há muitos anos atrás eu li uma matéria e tinha um cantor secular
que ele fez uma pergunta para o entrevistador assim: se nós, quando vamos num aniversário, quando a gente vai bater palma, parabéns para você, né? Faz com que aquilo que nós estamos cantando, o nosso corpo reage de uma forma. E ele disse assim para aquele entrevistador: qual é a música? Eles estavam falando sobre, vamos dar um exemplo, eles estavam falando naquele dia sobre música de rock com o funk. Ele falou assim: qual é o tipo de música ou o tipo de som que vai fazer com que eu estimule alguém a dar um soco em outra pessoa? Então, a música, ela tem o poder de fazer com que nosso corpo reaja de uma forma diferente. Se a música tem esse poder, então, agora, você traz para o ministério sacerdotal, sacerdote real, que Deus te transformou agora, não só num sacerdote, porque quando você começa a reinar, é quando você começa a executar o teu ministério. Porque Cristo, se você diz, Cristo reina em mim, então agora Cristo reina com você e através de você. Então, é que nem Paulo diz assim, ó, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo que não é mais ele que faz, mas é o Senhor, assim como Davi falou e disse assim: olha, eu não vou reinar, quem vai reinar é o Senhor, entende? Então, mas eu quero que você abra o seu coração nessa noite, anote algumas coisas, algumas dúvidas, cada um de vocês tem o meu contato. Você fala assim: pastor, eu não entendi tal coisa, eu tenho vivido isso. Você tem essa semana todinha ainda para desfrutar e pensar e meditar sobre o que você está ouvindo. Porque quando o Senhor começou a ministrar isso comigo, queridos, no meu coração, eu quero, só para encerrar aqui, nós temos agora uns 5 minutinhos, eu quero contar o testemunho de um sonho que eu tive. Eu não tenho necessidade dentro de mim de falar coisas que não edificam, mas esse sonho eu preciso compartilhar com vocês. Uma noite, de sexta para sábado, foi uma noite muito pesada no culto, e isso foi mês de janeiro agora, desse ano, 2021. Cheguei em casa cansado e eu adormeci. E eu tive, por alguns momentos, por volta das 3:30 da manhã, eu tive a sensação nítida de que alguém estava dentro do meu quarto, além de mim e da minha esposa. E quando eu pensei em abrir os meus olhos, alguém me pegou pelos braços, porque eu estava dormindo com as mãos assim, ó. Alguém me puxou pelos braços assim, ó, e me arrancou, e começou a me arrancar da cama. E disse para mim assim: vai embora, você tem que ir embora daqui, você tem que sair daqui. E eu comecei a relutar, eu fiz força, eu comecei a repreender, porque eu entendia que aquele demônio que estava ali, porque onde eu estou morando hoje, na casa do meu sogro, nos fundos da casa, da terra, lá tem um terreiro de macumba, o único terreiro de macumba da cidade. E aquele demônio, eu entendi que ele foi enviado daquele lugar, e aquele demônio quis me arrancar daquele lugar. E eu resisti, eu orei, eu repreendi, até que aquele demônio foi embora. Cheguei a passar mal, porque a gente se assusta, né? Como diz o bom gaúcho aqui, rengueou tudo. Fiquei assustado. E pedi para minha esposa, naquele exato momento, ela ungisse os nossos filhos, ungisse a casa, que ela orasse por mim. E eu não consegui, então, dormir. Quando deu 5:30 da manhã, eu consegui, por exaustão, talvez, dormir. Mas quando eu dormi, eu sonhei, depois daquele sonho terrível, daquela visão terrível, eu sonhei que eu estava nos céus. E eu olhava para todos os lados, tanto que eu olhava para frente, para minha esquerda, para minha direita, para cima e para baixo, eu olhava para trás. Não tinha fim. As nuvens e anjos para todos os lugares que eu olhava. E havia um som, uma música tão linda, uma letra muito bem feita, e aquela melodia entrava dentro de mim, e aquilo me trazia uma alegria, uma paz, uma sensação assim de satisfação de estar ali presenciando e vendo aquilo.
E eu comecei a entrar num estado de euforia naquilo que eu estava vendo naquele sonho. E eu via aqueles anjos em grupos separados, distintos, eram grupos de anjos com maiores, outros menores, outros com trombetas, outros com instrumentos de cordas, outros com tambores, outros com espadas e escudos, outros com bandejas, outros com... Eu via tudo que é tipo de anjo que você já pensar, até aquele que tu não sabe que existe, porque eu estava vendo tudo aquilo e eu estava cantando aquela música que estava cantando no céu. Até então eu achei que eu estava cantando com os céus, mas na verdade eu estava cantando comigo. E eu percebi que aquela canção saía de mim. E eu, do meu lado direito, tinha um anjo, e eu perguntava para aquele anjo, que música era aquela? Que música era aquela? Que canção era essa? Me dá um papel, eu falava para ele, me dá um papel. Eu preciso escrever, eu preciso anotar essa música, eu preciso gravar essa música. Os céus precisam ouvir essa canção, eu falava assim. E eu olhava para as minhas mãos, eu estava tocando um violão, mas eu não via que era um violão, mas eu sabia que era um violão, porque eu escutava um som de violão. E era uma música tão linda, aquela, sabe, que onde você não quer mais sair daquele lugar, né? Não me deixe sair desse lugar, como a gente canta o pastor Ricardo Robotel. Eu vendo e ouvindo e sentindo e recebendo aquilo, eu falava para o anjo, me deixa eu escrever, me dá um papel. Até que eu olhei num canto assim, tinha um grupo de anjos, eu tenho certeza que aqueles anjos eram pentecostais, porque eu vi um anjo dando estrelinhas assim, ó, no ar, girava de um outro, e outros giravam e faziam uns gestos com as suas mãos assim, e eu ainda falei para o anjo, aqueles anjos ali são os anjos do Repleplé, só pode. Eu falei, Jesus amado, deixa eu escrever. E quando eu virei para aquele anjo e pedi pela última vez para ele, e ele não me respondia, né? Eu pedi, deixa eu escrever, me dá um papel. E ele falou assim para mim, é isso que a adoração faz no céu. E eu percebi que os anjos se moviam conforme a intensidade que eu tocava, conforme a intensidade do meu coração, conforme a intensidade daquela música que estava sendo cantada e ministrada. E eu olhei para ele de novo, e eu estava assim eufórico por causa da música, e pedi, me dá um papel, deixa eu escrever então. E ele falou, a segunda coisa, é isso que a adoração faz em você. E eu olhei para as minhas mãos, eu olhei para o meu corpo, eu estava como se eu tivesse com uma roupa de batismo, branca. E sabe quando você sai do chuveiro e não se seca, você sai escorrendo água da cabeça até os pés. E escorria do meu corpo nas minhas mãos como se fosse óleo e ouro líquido. E de dentro de mim saía luz. E quanto mais eu adorava, saía luz, e escorria aquilo, e embriagando, aquele óleo tinha um perfume, um aroma, e os céus cada vez mais se movia e se movia. Aquilo assim foi tão real que eu abri os meus olhos pela manhã e eu falei assim, deixa eu escrever, me dá um papel. Minha esposa olhou para mim e disse, o que foi? Eu falei, me dá um papel, eu preciso escrever. E não consegui achar papel. Quando eu achei papel, eu já não lembrava mais da letra, não lembrava mais da melodia, só lembrava daquele sonho. E eu orei, eu falei assim, Deus, foi tão real que o Senhor me mostrou. E eu falei, Senhor, eu quero ter essas experiências. Porque se a minha vida, se aquilo que eu levo para o coração de Deus faz com que o céu se mova em meu favor, faz com que os céus estejam prontos e preparados para a ordem que eu dou no mundo espiritual. Então entenda a adoração como arma de ataque, a adoração como arma de defesa, ou seja, você mover os céus em teu favor, você mover os céus em favor de alguém. Então imagine você, se você tem visão aberta, o que você veria durante a ministração de louvor na sua igreja, quando a igreja está cantando. Se você pudesse sair de dentro de você e olhar o mundo espiritual, se você está nessa condição de mover os céus em favor seu ou de outras pessoas, levar aquela igreja, aquela congregação a mergulhar e entrar na presença de Deus diante do trono da graça, você está cumprindo teu papel sacerdotal. Entenda uma coisa, vou encerrar. Um dia, numa oração da madrugada, ministrando
meu violão e cantando. Tinha algumas pessoas comigo. A minha tia, pastora Rosa, falou para mim bem assim: e para um pouco, eu tenho que te falar uma coisa. Eu vejo um anjo do seu lado e na mão direita ele tem adoração na vertical. E na mão esquerda ele tem adoração na horizontal. E o Senhor manda você escolher. Mas antes que você escolha, Deus vai ser contigo em qualquer escolha. Mas entenda que se você escolher adoração na horizontal, você vai ministrar a 3 pessoas. Se você, perdão, na vertical, né? Se você escolher adoração na horizontal, Deus vai te levar para as multidões. E naquela hora eu não pensei 2 vezes. Eu não pensei 2 vezes porque dias antes meu pai, ao término do culto, disse para mim assim que Deus não tinha me dado um CD. Deus me deu um coração e um violão. E eu falei: Jesus, eu quero adoração na vertical, onde que eu possa continuamente estar na tua face. Então, meu querido, essa é o princípio de um ministério, tanto como pastor, tanto como ministro do altar, tanto na dança, tanto como você que está ministrando seu instrumento na sua igreja. Eu quero só que você entenda uma coisa: Deus te chamou para ser sacerdote. Reinar é Ele que reina através de você. O ministério é a resposta de estar com Deus. Servir precisa ser a resposta daquilo que você deu forma estando nesse quarto de adoração, nesse quarto de oração. Talvez você possa dizer assim: pastor, eu não consigo ter tempo, eu não consigo separar um momento, minha vida é tão corrida, eu faço viagens, eu trabalho, tantas coisas, são agendas, né? Mas entenda uma coisa, queridos, você precisa preparar um lugar, e esse lugar chama-se quarto de adoração, certo? E Jesus falou assim, ó: aonde que é o lugar de se adorar? Aonde que é o lugar de se adorar? Quando ele fala para a mulher diante do poço, ele diz: no espírito e em verdade. Ele está querendo dizer que o lugar, esse lugar de adorar é no espírito, tua comunhão com Deus é no espírito. E quando ele fala, não é aqui, nesse monte, nem em Jerusalém, ele está dizendo, mas vem a hora, ele está dizendo, aquele termo, vem a hora e já chegou, é uma chamada desesperadora. Ele está dizendo assim, já passou da hora dos verdadeiros adoradores adorarem ao Pai em espírito e em verdade. A adoração, ela é no espírito e em verdade. Seja ele no teu ministério da pregação, seja ele no teu ministério para cantar na igreja, seja ele no teu ministério para tocar na igreja, seja no teu ministério para administrar igrejas e assim por diante. Eu quero que você abra o seu entendimento para isso hoje. Essa chamada desesperadora do céu para que você entre neste lugar. Não é você fazer algo que seja um ritual, não é você ter uma hora marcada, Deus, chegou a hora, né? Mesmo que a gente marque o culto, por exemplo, se você depender somente do culto para adorar a Deus, é porque você nunca teve nesse lugar de adoração. É porque você nunca teve nesse quarto. Se você, a tua comunhão, se a tua intimidade com Deus depende somente do culto, é porque você não conhece o Deus que se revela no secreto. Amém, queridos? Quero agradecer a cada um de vocês, pastor Vladimir, Rosângela Moraes, pastor Leonardo, lá de Uruguaiana, né? Pastor Vladimir de Porto Alegre, Caio, Aleph, meu amigo lá de Valparaíso, apóstolo Jonathan também, meu primo lá de Brasília, Gustavo, Eduardo, também lá do Valparaíso de Goiás, amém? E outros irmãos que vão estar assistindo posteriormente aqui, eu vou editar essa live aqui, para que eles possam também estar assistindo. Tem um grupo de Santa Catarina que vai assistir, um outro grupo do Paraná, outro grupo lá do Rio de Janeiro, que também estão se organizando na questão do tempo, tá bom? Queridos, eu agradeço a cada um de vocês.
todas as dúvidas, perguntas sobre o teu ministério, como que você está fazendo, se você acha que está fazendo errado, todos vocês têm meu contato, pode entrar em contato comigo, fala, pergunta, manda suas dúvidas, perguntas, tá? E todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, nós vamos estar aqui reunidos, das 8 às 9, para a gente poder, no máximo 9h15, né? Para a gente poder estar compartilhando sobre ministério de adoração, tá? Lembrando que você pode também compartilhar depois, vamos disponibilizar no YouTube, e Deus te abençoe. Se alguém quiser falar alguma coisa aqui, se despedir, pode abrir seu microfone, que a gente vai estar, já em 2, 3 minutinhos a gente vai estar encerrando, tá bom? Amém? Ninguém quer falar. Oh, Jesus. Vamos ver. Pastor Guilherme, compartilhar com vocês essa noite, aprender um pouco mais sobre Amém, adoração querido. e compartilhar não só a experiência, mas que tem compartilhado a palavra de Deus, os princípios da adoração, que é um conjunto de coisas, né? De situações, não é só a forma, a música faz parte da adoração, mas toda vez que você é obediente e fiel, você está adorando a Deus. Então, agradeço pela oportunidade e o prazer de conhecer essa galera aí que está conectada em vários lugares do Brasil. Amém, pastor. Glória a Deus. Alguém mais que deseja falar? Também queria Pode falar, agradecer. Eduardo. Dá para ouvir direito? Dá para ouvir. Queria agradecer também pela oportunidade. Eu e meu esposo oramos orando, né, antes dessa reunião. O que mais eu consegui entender no meu coração é que era uma oportunidade que Deus tinha nos dado também, uma oportunidade de crescimento, de avanço mesmo, Sim. de dar um salto, né, e assim, em relação à adoração, eu queria agradecer porque o pastor, né, Guilherme abriu essa oportunidade para nós também, aqui de Valparaíso, a partir do nosso pastor Jonathan. Obrigada. Amém. Amém, Aprendi Eduardo. bastante. Amém. É só o começo. É só a introdução hoje. Alguém mais deseja falar? Pastor Léo? Vamos lá, meu filho. Quero ouvir tua voz, meu amigo. Aí, agora sim. A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe. É uma Ao alegria, Senhor, uma querido. oportunidade maravilhosa do céu, realmente, que Deus colocou no coração do pastor Guilherme, meu amigo querido, né? Conheci na Escola do Clamor, 2014, bênção de Deus na minha vida, no Ministério Baluarte, aqui no Guaiana, já esteve várias vezes conosco, e Saudade de hoje, vocês, hein? também, hoje nós podemos aprender aqui, eu aprendi aqui, o Vitor, o Giovanni também, a gente trabalha muito na área da adoração aqui, que muitas vezes a gente se importa de que como a igreja está recebendo louvor, adoração, né, que nós estamos fazendo. Mas através dessa experiência que o senhor teve aí, sobrenatural com Deus, nós percebemos que a gente tem que se importar em primeiro lugar, realmente, como está chegando a nossa adoração lá no céu, né? O efeito que ela tem lá no céu, né? Depois, sim, a resposta do céu vem para a igreja, né? Nós sacudimos Sim, o céu e o céu se manifesta na igreja. Que bênção isso, pastor. verdade. Obrigado mesmo, viu? Verdade. Deus Amém. abençoe. Glória a Deus. Amém, meu querido. Forte abraço para vocês. Saudade da galera de Uruguaiana. Tchê. Alguém mais, queridos? Gustavo, tá por aí, Gustavo? Apóstolo Caio. Fala, Gustavo. Não dá para me ouvir direito. Dá para ouvir? Dá para ouvir. Fala devagarinho. Eu queria agradecer também, né, pela oportunidade. Eu também aprendi muito, né, com a questão da sua experiência pessoal, né, com Deus. É algo que eu tenho meditado também nesse sentido aí. Que estava até pensando nisso hoje, inclusive, essa questão de
a gente construir algo no secreto e depois deixar exposto às pessoas, né? Porque aquilo que as pessoas recebem, né, é reflexo do que a gente vive com Deus, né? E eu concordo muito, né, com essa palavra, e eu vi que é algo também que é falado não só a nós aqui, mas até a igreja aqui mesmo, né? E o último culto, o pastor Deus pregou a questão do que Deus fala à igreja tem contra vocês que deixasse primeiramente, né? É a mesma coisa que tem falado. E realmente as pessoas têm se impulsionado muito no ministério, mas esqueceram do ânimo, né? Do ânimo que a pessoa tem no início, né? E eu acredito que é o que Deus está realmente falando na igreja. Eu agradeço de verdade. Amém, querido. É um privilégio poder servir vocês. Amém. Alguém mais? Apóstolo Caio. Oh, meu querido, vamos lá. Deixa ele falar também. Eu queria Saudade, ficar querido. quietinho aqui, recebendo, né? Mas... Então recebe o que é teu aí, em nome de Jesus. Amém. Saudade de vocês aí também. Graças e paz a todos. A gente já pôde ver que a introdução dessa aula, né, já nos chama para algo mais profundo e mais intenso. E realmente eu tenho até observado e visto que a adoração, aqueles que adoram em espírito e em verdade, ela sempre começa no lugar de comunhão, no lugar secreto, né? É lá que nós aprendemos de fato a adorar ao Senhor, a conhecer o seu coração, a manifestar um coração aberto e rendido a Ele. E o princípio de ser o sacerdote, de saber primeiramente a ser ensinado a ministrar o coração do próprio Pai, é o que faz toda a diferença, né, diante de tudo aquilo que nós vamos manifestar fora desse lugar secreto. Lá em Mateus 6,6 diz que o Pai já está em secreto, e aquilo que nós vamos receber lá, ele vai manifestar publicamente, mas para que ele manifeste essa realidade publicamente, nós precisamos entrar no lugar secreto e viver essa realidade de adoração. E a gente sabe que aqueles que adoram realmente em espírito e em verdade, eles carregam em si, dentro de si, uma atmosfera que aonde ele chega, o ambiente muda. Porque a gente sabe que a adoração, ela traz o céu para a terra, né? Ela manifesta, ou ela traz o céu para a terra, ou ela leva a terra para o céu. Mas a questão é que a adoração, ela que prepara, eu vejo assim, ela prepara o caminho para que a presença realmente ela se manifeste e ela comece... Deixa tudo preparado para o pregador depois, né? Exato, aí fica mais fácil, né? Quando a adoração flui ali, o pregador não precisa nem fazer força, que tudo flui naturalmente. Mas é bênção esse curso que nós estamos recebendo aí, e que a cada dia, a cada aula, o nosso coração ele possa estar mais aberto e mais sensível para a gente absorver aquilo que Deus estará liberando através da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Obrigado, pastor apóstolo Caio. Deus te abençoe, em nome querido. de Jesus. Apóstolo Jonathan, tá por aí, meu filho? Sumiu, não estou vendo o seu rosto. Amém. Bom, queridos, é isso aí. Ali, esse aqui é meu primo, viu, gente? Apóstolo Jonathan. Fala, meu amigo. Rapaz, eu apanhei um pouquinho para habilitar o Zoom, né? Estou acostumado com Teams, né? Aí eu entrei e saí porque não saiu o som. Tinha que configurar um trem lá, achei, né? Mas deu para pegar um final aí, né? O Gustavo disse que está alinhado com o que Deus está trazendo na igreja, lá profeticamente, né? E eu creio, na verdade, eu estou ansioso para ver você falar sobre a restauração da adoração, né? Uma vez eu ouvi você falando sobre isso, né? E eu achei aquilo muito interessante e, de fato, eu não tenho domínio sobre o assunto e eu tentei passar para os meninos essa ideia, né? Quando a gente conversou, que não adianta ser perfeito musicalmente falando quando se trata das coisas espirituais, porque a gente está ali para adorar o Pai dos Espíritos e a gente tem que atrair o coração de Deus, né?
E como a nossa igreja é uma igreja muito profética, eu sempre digo para eles, brincando, né, para algumas pessoas, né, traga o tangedor, né, que a coisa funciona, né? Então, a expectativa, né, é de crescimento e que a gente consiga tá crescendo aí e criar gordura espiritual, né? Amém. Amém? Então, Amém. até o Obrigado, próximo meu encontro. irmão. Espero que vou Amém. conseguir participar todo, né? Apanhar menos. Amém. Obrigado. Amém? Amém. Alguém mais que deseja falar? Tem ali a pastora Rosângela, esposa do pastor Vladimir, deseja falar alguma coisa, minha irmã? Ou ela já partiu para essa melhor? Não, estou aqui, pastor. Muito obrigada por esse tempo Amém. de ensino e realmente nos tem ajudado bastante. Nós estamos aqui nessa obra missionária, onde nós precisamos buscar muito da presença do Senhor em adoração, em louvor, em palavra. E todos esses cursos vêm para nos auxiliar nesse sentido, a gente buscar mais e conhecer outros adoradores também é importante, né? Que estejam nessa mesma batalha espiritual que nós estamos, né? E realmente o louvor, ele abre as portas para que a palavra possa penetrar profundamente no coração das pessoas, né? E a gente precisa realmente buscar o Senhor no lugar secreto. E realmente muito obrigado por todas essas ensinanças de hoje. Obrigado, pastor. Amém, minha irmã. Deus abençoe. Então, queridos, é isso aí. Agradeço a paciência de todos. Eu vou estar editando aqui depois para você. Vou deixar só o áudio. Acho que fica melhor, né? Mais fácil, talvez, para você ouvir. Mas, enfim, eu vou deixar disponibilizar isso aqui no YouTube, tá? No meu canal. Também, eu vou compartilhar com vocês. Hoje eu falei sobre reino de sacerdotes. Ontem à noite eu ministrei aqui no culto também sobre esse mesmo assunto, mas falei outras coisas diferentes também voltado para reino e sacerdote. Depois eu compartilho o link com cada um de vocês aí, se vocês também têm o desejo no coração de aprender um pouquinho mais, é só vocês acessarem lá a ministração, tá bom? Queridos, Deus abençoe vocês, a cada um de vocês, que vocês possam ter uma semana abençoada. Nos encontramos segunda-feira que vem, a partir das 8 horas. Tá bom, meus queridos? Eu quero orar, agradecer a Deus. Pai, muito obrigado. Que o Senhor, meu Deus, meu Pai, venha com o teu Espírito Santo semear, Senhor, meu Deus, meu Pai, no coração e regar, Pai, esta palavra, Senhor. Que cada um, meu Deus, meu Pai, sinta mais fome, mais sede de estar neste lugar secreto contigo. E que em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós venhamos frutificar naquilo que o Senhor nos entregou para fazermos na tua obra, como ministério, como homem de Deus, como mulher de Deus, como ministros do altar do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Fique na paz do Senhor.